Vamos lá, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para falar um pouquinho das notícias do Fluminense nessa sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. A gente abre falando sobre André, um jornalista turco publicou uma notícia sobre o André e a possível ida do jogador para o Fenerbahçe. Vamos lá, tá? Como tudo que a gente sempre faz aqui, a gente faz dando aquela olhada um pouquinho mais crítica nas coisas. Está aí na tela o tweet, né, do turco. Ele é jornalista, a gente sempre também tenta dar uma observada em quem é o cara, né? O Yilmaz Dirin, não sei, o turco, eu não sei nem fonemas, né? Ele é de uma rádio, Yospor, enfim, aí o resto aqui não dá para entender muito bem, mas ao que parece, ele tem passagem por uma série de jornais e TVs, e é comentarista da Radyospor Ajanspor, lá da Turquia. Vamos lá, a gente não dá muita credibilidade para ele de cara, né? Porque eu não conheço, então, enfim, tá como tá dito aí, vocês já leram, né? Na tela já entenderam, brincadeira. Tem a tradução aqui embaixo. Transferência especial. A tradução não vai ser das melhores, porque é aquela tradução automática, mas vai dar para entender. Último candidato ao meio de campo do Fenerbahçe, jogador da seleção brasileira André. Ao mesmo tempo que o Fenerbahçe continuava contato com a Fiorentina pelo Amrabat, e parêntese aqui, Amrabat, que é aquele de Marrocos, né, na Copa do Mundo, atuou 27 anos, foi um dos destaques da seleção marroquina que foi para a semifinal da Copa do Catar. Então, ao mesmo tempo que continuava por ali, também colocou outro nome surpresa na sua agenda. Outro nome novo, né? Deve ser nesse sentido. Esse é o nome de André, de 23 anos, que joga pelo Fluminense e na seleção brasileira. Olha a diferença que a contratação faz, né? Quando você observa lá fora. Mário Branco, e aí aqui não é Mário Bittencourt traduzido errado, Mário Branco é dirigente do Fenerbahçe, se a gente botar aqui, não o Mário Branco, vou botar Mário Branco, Fenerbahçe, né? É o treinador, né? Diretor de futebol profissional e atualmente é dirigente aqui, é porque aparece ficha de treinador, mas é ficha de dirigente hoje da equipe do Fenerbahçe. É o Paulo Angione deles, né? Teve a primeira reunião com o seu clube e treinador na semana passada, com a aprovação de Mourinho. André, que também joga pela seleção brasileira, pode jogar tanto com 6 quanto com 8. Aí deve ser na posição 6 e na posição 8, né? Seria como primeiro volante e segundo volante. Diz que o Fenerbahçe contactou o André, considera sua capacidade de jogar alternadamente como Fred e Ismail. Aí esse Ismail eu não consegui, Ismaili, eu não consegui determinar quem é esse jogador, mas Fred é o do United, né, da seleção brasileira, como uma transferência de investimento, assim como esse outro jogador, Osterwolde, também é uma transferência de investimento lá para o Fenerbahçe, ou seja, dá para comprar e depois revender. Qual que é a lógica, cara? Vamos lá, passei a informação toda que está dita lá na Turquia, como eu falei, não é uma informação 100% confiável e etc, mas por que eu acho interessante trazer isso aqui para o canal, mesmo sem ser essa informação 100% confiável? Para debatermos uma coisa só, que é André, como eu falei há um tempo atrás aqui, numa análise que eu fiz, pelo visto a análise está correta, André vai começar a ser oferecido para outros times. André vai começar a aparecer com outros times com essa negativa do Fulham. E por que isso? Porque o André quer ir para a Europa. O André quer estar na Europa. E estando na Europa, começa a ser prospectado por lá. O que é prospectado? Olha, temos um bom volante, avisa aí ao intermediário X, ao intermediário Y, ao intermediário H, porque se não sair o negócio com o Fulham, ele quer continuar na Europa, então ele quer propostas. Os nomes são oferecidos e, obviamente, alguns times vão querer mais do que outros. Não falo em valores aqui, por exemplo, porque aparentemente ele foi oferecido e gostaram do nome. A princípio, deve ser só isso. É uma boa o André ir pro Fenerbahçe? Para a carreira dele, confesso que não. Ainda mais para um jogador que teve proposta de Liverpool, que teve proposta da Premier League com o Fulham e ir para a Liga Turca. Gigante, provavelmente a contragosto do Felipe Melo, né, que é Galatasaray fechado lá com os turcos, mas enfim, tirando as brincadeiras à parte, ir para um futebol muito abaixo do que era a prospecção da carreira do André. Então, a princípio, me parece que é mais alguém que respondeu à oferta, à proposta ali deixada, do que necessariamente um clube que ele vai considerar aí.
Quem sou eu para dar palpite na carreira de alguém, né? No caso, eu sou jornalista, né? Que é o que mais a gente faz é isso. Se é para ir pro Fenerbahçe, vale mais ficar esse ídolo no Fluminense. Mas, enfim, vamos ver. Vão surgir mais. Se não fechar o negócio com os ingleses, já começa a surgir ainda mais nomes de times que estão interessados ou negociam com o André. Vamos ficar na guarda. Vamos lá, tá? A gente fala agora sobre uma notícia ruim. Na verdade, são duas notícias ruins, mas uma mais específica. Kevin Serna, segundo a matéria do Edgar Maciel de Sá e do Marcelo Neves lá no GE. Globo, Kevin Serna sentiu um incômodo na panturrilha e vai desfalcar o Fluminense contra o Vasco. Segundo a matéria, diz aqui, o exame que foi feito não constatou uma lesão necessariamente na panturrilha, mas o jogador será preservado porque jogar correria o risco de agravar esse incômodo e aí sim transformar numa lesão. A princípio, a tendência é que o Serna volte contra o Grêmio. Ou seja, mais uma vez, não é lesão, mas ele sentiu dores, né, incômodo no local, fez os exames que não constataram uma lesão, mas por conta das dores e do incômodo na panturrilha, ele nem treinou nessa sexta-feira e não vai para o jogo no sábado. E aí, se parar as dores, ele volta ali para o jogo na terça-feira contra o Grêmio. Foi mais uma lógica de preservar o jogador ali por parte do Fluminense. E aí é isso que eu abro falando aqui, cara. Quando eu vi a manchete ali, a notícia, e dei uma olhada no Twitter, a primeira coisa que eu pensei foi... Tá aí. O problema era o Fernando Diniz, né, na questão física, etc. Mas quando você olhava o Serna não teve nenhum contato com a comissão técnica do Diniz. Então, erro da comissão técnica permanente. Tudo bem que nem toda lesão de jogador é um erro, mas enfim, mais uma lesão, papapá. Já erraram com o Marcelo, que eu vou entrar nesse assunto já. Mas quando eu fui ler a notícia, eu fui além e recomendo muito isso pra vocês aqui, cara. Fujam de ler só título, gente. Para ler. Olha o tamanho da manchete da matéria do GE. Se vocês olharem aqui, ó, a matéria nem é comprida, tem o título. No subtítulo já tá falando que não tem lesão e que ele vai ser preservado para não correr risco. A matéria tem 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos e o 4º parágrafo já é quase que aquele só para poder finalizar a matéria. Não deve ter nem 20 linhas a matéria. Então leiam a matéria. Por que eu tô falando isso daqui que é importante? Porque numa primeira análise, eu também tive a análise de, caraca, mais um lesionado, olha só, mais um problema físico. E na verdade é totalmente o contrário. Lembra quando o Mano Menezes assumiu que eu falei aqui que tinha apurado isso, e isso segue valendo durante um bom tempo, é que o jogador segue... os jogadores seguem tendo uma política interna de se você não tem condições de jogo, você não vai pro jogo. Você não entra no jogo para se machucar. Você não entra no jogo já lesionado. Você não faz sacrifícios desnecessários, etc. E isso nada mais é do que, vamos lá, o Serna sentiu, a princípio me parece normal com um jogador que joga no futebol, como o futebol peruano, que tem um número de jogos muito menor do que o brasileiro, até porque praticamente todos os países têm números de jogos muito menores que os brasileiros. Um cara que está no início de temporada, porque a temporada para ele acabou em junho, então ele está no início de temporada, chegue no Brasil e já jogue numa sequência ali praticamente, né? Ele entra no jogo contra o Palmeiras, joga 45 minutos, aí já joga 60 contra o Red Bull, 60 contra o Juventude, 76 contra o Bahia e 45 contra o Juventude de novo. Ou seja, é um cara que jogou numa intensidade muito alta e já uma quantidade de minutos em 2 semanas praticamente. Ele estreou no dia 24, até o dia 7 ele já tinha jogado 5 partidas, numa intensidade muito alta. Enquanto, por exemplo, lá pelo Aliança Lima, ele jogou nesse ano, até agora, 23 jogos só que ele tinha jogado. Então, assim, ele já jogou 1/4 praticamente do que ele jogou em meio ano em 2 semanas aqui. Então é normal de que ele sinta, ainda mais, como eu falei, no futebol brasileiro, que é um futebol muito mais físico, veloz e competitivo do que a Liga Peruana. Então, a princípio, é normal de que ele sinta, logo de início, alguma dor, algum incômodo, alguma coisa, nesse início de estreia. E tá certo o Fluminense, tá certo a comissão técnica, seja a parte médica, seja a parte ali permanente ou a parte do Mano Menezes, de preservar um jogador, não tá poupando num clássico, tá preservando para que ele não tenha uma lesão maior.
E é aí onde eu não entendo, né, já já eu volto para quem vai substituir ele, o Serna, é onde eu não entendo a situação do Marcelo. Porque o Marcelo entrou em campo na quarta-feira da maneira como estava. Diz uma matéria aqui da Bárbara Mendonça também no GE. Globo de que a forma física do Marcelo virou um ponto de atenção do Fluminense, porque ele passou menos de 5 minutos em campo para sentir uma dor na coxa esquerda na próxima na quarta-feira passada. Enfim, teve elogios por sequência de jogos, novo problema muscular. Diz a matéria até que relembra, né, uma entrevista do Mano Menezes falando que sair com 5 minutos é muito ruim, porque ele sofre mais do que todo mundo. E a gente perde uma alteração, mas o próprio Mano Menezes já vem falando há um bom tempo que jogador sem condição física não vai jogar com ele, etc. E isso é o que mais me estranha, ali, a situação do Marcelo ter sido utilizado. Pode ser uma fatalidade, ele podia estar tudo bem com ele e ter sentido na primeira. Mas, enfim, mostra que a galera errou ao botar o Marcelo em campo e ele com um chute se lesionar. Enfim, a gente fica de olho. Agora, quem substitui o Kevin Serna? A gente era para estar nesse momento aqui agora, se tudo tivesse corrido como pessoas normais, a gente era para estar nesse momento aqui agora falando o seguinte: cara, que bom que no momento em que o Keno começa a jogar mal, chegou o Marquinhos evoluiu e começou a jogar bem. Que bom que no momento em que o Marquinhos sente a lesão, passa um pouquinho de tempo e a gente contrata o Serna começa bem. E que bom que no momento em que... A gente era pra estar falando isso, tá? Que bom que no momento em que o Serna sente o incômodo, o Keno volta a jogar bem fazendo um gol e dando uma assistência. Só que a gente não vai falar isso daqui, porque o Keno cometeu um ato de burrice na última quinta-feira, reclamando da torcida, mão no ouvido, perguntando cadê as reclamações, etc. Foi um ato infantil do Keno, faz com que a gente não pense nesse momento aqui agora. Que bom que o Keno voltou a jogar bem na quarta-feira, fez um gol e deu uma assistência. Faz com que a gente olhe e fale bem assim: a gente vai ter que ver esse cara como titular, esse cara que desrespeitou totalmente a torcida, desrespeitou totalmente aquilo que mantém o Fluminense ativo, que é a sua torcida, por burrice do Keno. A palavra não é outra. Não tem como ser outra. O Fluminense... enfim, é inacreditável como o Keno teve uma opção de se juntar à equipe titular, talvez, nesse sábado, e talvez até recuperar a posição, né, dependendo da forma do jogo. A gente sabe o quão fluido é o futebol. E o cara quis se juntar a Gustavo Scarpa, a Marlon, a Kennedy, a uma série de jogadores que foram para desrespeitar a torcida, foram para um caminho de desrespeito com a torcida e que vai ser muito vaiado e, na minha opinião, corretamente. Enfim, deve ser ele o titular, falando novamente só de bola e campo. Não sei se isso vai afetar o psicológico, vai afetar a bola e campo. O Keno entrou bem na última partida. Vamos ver como vai ser o jogo contra o Vasco, no sentido de ter ou não ali a necessidade de um ponta que seja mais desse do 1 contra 1, e não um ponta de velocidade, como é o Serna. O Marquinhos aparentemente também ainda não voltou. Acho que deve ser o Keno, ou então pinga um outro volante ali pelo meio. O Nonato já treinou, não sabemos se vai ter condição de jogo ou não. Talvez o Alexander, talvez um time mais mexido para esse jogo. Vamos ver quais serão as opções. Amanhã de manhã tem pré-jogo aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Valeu.